Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Deus me impedirá, sua palavra escudo me protegerá. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. É maior que o Senhor. Olá, queridos, paz, saúde e prosperidade para você. Eu quero iniciar com uma declaração profética para a sua vida. Eu declaro que Deus irá acelerar o seu plano para a sua vida à medida que você colocar a confiança totalmente em Deus. Creia que esta palavra profética vai se concretizar na sua vida. Creio que Deus está fazendo as coisas mais rápido agora do que antes. Ele vai dar a você a vitória mais cedo do que você imagina. Sabe por quê? Porque Deus tem bênçãos que vão te impulsionar há alguns anos à frente. Eu creio um aceleramento espiritual. Eu creio que vai ser uma semana de um aceleramento espiritual. É o agir de Deus para abençoar você e você se tornar bênçãos. Uma bênção nas mãos de Deus. Receba esta palavra em nome de Jesus. E nós estamos numa série bíblica. Desde a semana passada, estamos falando de alguns personagens bíblicos que Deus chamou, que Deus escolheu, que Deus capacitou para vencer batalhas. Para vencer batalhas. Não sei como que está o seu ânimo, as suas forças, mas você conhece os efeitos do cansaço em um corpo saudável? Você sabia que sob a ação do cansaço, nós somos incapazes de imprimir qualidade e força às nossas ações? Olha que interessante esse dado aqui. Estima-se que aproximadamente 10 em cada 100 pessoas sentem ou irão sentir cansaço excessivo por mais de 6 meses ao longo da vida. A maioria das pessoas com fadiga, exaustão, estafa e esgotamento tem seus níveis de atividades gerais bastante prejudicados. Apresenta depressão mesmo que em níveis discretos. Tem o sono insatisfatório e, devido ao seu estado geral, maior dificuldade em lidar com situações estressantes da vida. E você, meu ouvinte, sabe como está a vida hoje em dia. Muito corrida para todo mundo. E interessante que as causas do cansaço excessivo e do estresse corporal são múltiplas, variando de um gigantesco esforço físico ao estresse emocional, o que pode levar a uma verdadeira incapacidade de realizar qualquer outro tipo de atividade física ou mental. O cansaço excessivo dá um importante sinal de alerta. Está na hora de parar, de diminuir o ritmo das atividades. A perda de energia que experimentamos já indica isso. E nessa semana quero abordar com vocês, justamente dando uma certa continuidade a respeito de Gideão e seus 300 valentes. Vamos ver vamos aprender como esse homem que foi chamado de varão valoroso por Deus, venceu os midianitas e livrou Israel da opressão dos reis daquele povo, apesar do cansaço e da fadiga que sentia. Também vamos analisar aqui como ele conseguiu e como Gideão fez obter energia extra para o combate e para as lutas
contra a adversidade. Como é possível fazer com que atitudes simples, diante de fatos corriqueiros, possam proporcionar-nos vitórias? Sim, queremos ajudar você em mais uma semana de fé, uma semana profética, uma semana de cura, uma semana de restauração, uma semana de despertamento espiritual. Vamos comentar com você a importância de adotar um comportamento que nos leve ao sucesso, mesmo quando estivermos experimentando cansaço, desânimo ou outras condições adversas. Vamos ver também alguns segredos que foram utilizados pelo líder de Israel para libertar seu povo da opressão midianita, os quais tiveram preponderante significado para a conquista dos objetivos determinados por Gideão. Então, meu amado e minha amada ouvinte, eu te convido para a nossa jornada de fé e milagres, em mais uma semana de superação, e certamente a graça de Deus será sobre nós. Recebe aí essa palavra, recebe porque é profético, é totalmente profético o agir de Deus. Como eu declarei no início e vou declarar agora também, eu declaro que Deus irá acelerar o seu plano para a sua vida, à medida que você colocar confiança totalmente em Deus. Confiança total, porque mesmo cansados, mas vamos prosseguir, e Deus nos dará força, Deus nos dará capacidade, Deus nos dará graça para tudo aquilo que tivermos que fazer no dia de hoje, para termos uma semana produtiva, frutífera. Olha que interessante esse texto, Juízes capítulo 8, verso 4. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Queridos, a maioria de nós quer conhecer o plano de Deus para a nossa vida, mas nem sempre nos interessamos em como torná-lo realidade. Uma confusão comum é a ideia de que a direção do Senhor para a nossa existência virá de forma inesperada e de que ela nada tem a ver com o que realizamos no momento. No entanto, minha gente, se ficarmos também apenas olhando ao nosso redor em busca da próxima vontade de Deus, vamos correr o risco de arruinar qualquer trabalho que estejamos fazendo naquele instante. Felizmente, meus amados e queridos ouvintes, felizmente, a Bíblia aponta um tipo de direção que não coloca em risco os nossos projetos atuais. Segundo as descrições bíblicas de como o Senhor guiou muitas pessoas, podemos ver que seu chamado acontece enquanto estamos mergulhados no desafio do momento. Um bom exemplo desse tipo de orientação pode ser observado na vida de Gideão. Gideão possuía uma visão limitada, mas, pelo menos, era comprometido com ela. Seu desafio inicial era conseguir alimento para sua família, embora os hostis invasores midianitas tornassem quase impossível o crescimento, a colheita e a preparação dos alimentos. Gideão tinha muitos recursos. Ele colocou uma prensa no lagar para dobrar sua capacidade de produção e transformou-a em uma eira subterrânea. Diz aqui a Bíblia em Juízes capítulo 6, verso 11. Ele estava trabalhando nesta eira quando Deus enviou-lhe um mensageiro com um desafio. Gideão ficou surpreso com a ordem divina. Além de não querer precipitar-se em uma tarefa para a qual não tivesse preparado, o anjo teria de convencê-lo em relação a 3 aspectos interessantes. Primeiro, seus sentimentos de responsabilidade pelo bem-estar da sua família. Segundo, suas dúvidas quanto ao chamado em si. E terceiro, seus sentimentos de inadequação para o trabalho. Uma vez convencido, Gideão obedeceu com
entusiasmo, recursos e agilidade. É isso que nós desejamos a você, que nos acompanha aqui todas as semanas. Sempre com a palavra da fé, para que você compreenda a palavra de Deus e siga os passos, as orientações do Senhor Jesus. Interessante que Juízes capítulo 8, verso 4, afirma que Gideão encontrava-se cansado das campanhas e das lutas contra os midianitas, porém, ele continuava com sua perseguição ao remanescente inimigo. Pouco antes de cruzar o Jordão, Gideão e seus 300 homens haviam cercado o arraial dos midianitas e experimentado uma estrondosa vitória. Preste atenção para a gente orar daqui a pouquinho. O fato deu-se assim: o líder e seu pequeno grupo chegaram aos arredores do acampamento inimigo no princípio da vigília da meia-noite. Com pouco tempo antes dos midianitas terem trocado as guardas. Os israelitas dividiram a noite em 3 vigílias: o pôr do sol até a meia-noite, da meia-noite até a madrugada e da madrugada ao nascer do sol. Interessante que uma companhia formada por 100 homens que acompanhava o Gideão tocou suas trombetas e despedaçaram os cântaros que levara consigo. As outras 2 companhias, com 100 homens cada uma, fizeram o mesmo. Os soldados seguravam tochas com a mão esquerda e suas trombetas com a mão direita. Então todos eles soltaram um grande grito: espada pelo Senhor e por Gideão. Eu estou narrando para você o que está escrito em Juízes capítulo 7, do 20 em diante. Então preste bem atenção. O toque repentino das trombetas, seguido do estranho som de cântaros quebrando nas altas horas da noite, acordaram o acampamento inteiro. Quando os midianitas abriram seus olhos sonolentos, na mais completa escuridão, viram que estavam totalmente cercados por um círculo de tochas flamejantes. É muito provável que eles tenham achado que aquilo se tratava de uma guarda avançada que liderava uma tropa de milhares de soldados e que o toque da trombeta era o sinal de avanço. Interessante essa história. Segundo estudos promovidos pela Universidade Hebraica, que foi publicado há um tempo atrás, os inimigos de Israel sabiam que para cada grupo de 100 soldados havia um líder, portanto uma trombeta, que soava como buzina de comando. No entanto, como o texto bíblico afirma, todos os 300 homens de Gideão portavam trombetas. Eis a grande estratégia de Gideão. Então, os midianitas se assustaram, pois imaginaram que aquelas 300 trombetas que ecoavam no escuro, acompanhadas pelo súbito fulgor de 300 tochas acesas, significavam um exército de 30 mil soldados. O cálculo é simples. 300 trombetas significariam 300 grupos de 100 soldados, ou seja, 30 mil soldados. Amado e amado ouvinte, quando estamos caminhando com Deus, sendo guiados por Deus, é isso que vai acontecer. Você vencerá essa batalha se você tomar posse da sua vitória, crendo no poder de Deus. Porque assim, os 300 de Gideão representariam na mente dos midianitas cerca de 30 mil soldados. Uma pessoa com a bênção de Deus pode realizar com êxito aquilo que ela mesma não poderia fazer. Querido Deus e Pai, amém e graças a Deus. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.